Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir o que o silêncio dessa pessoa está ocultando de você, né? Então, o que você não está sabendo a respeito do silêncio dessa pessoa, o que está se passando na cabeça dela, no coração dela, o que estiver saindo de informação aqui eu vou estar passando para você, tá? Lembrando que é uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a primeira é o coração azul e a segunda é o diamante azul, tá? Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção, também vou me concentrar. Gratidão, vamos ao grupo 1, consulente 1, coração azul. Que o silêncio dessa pessoa está ocultando do consulente 1. Que o silêncio dessa pessoa está ocultando do consulente 1. Consulente 1. O silêncio dessa pessoa está ocultando do consulente 1. Descanso. Essa pessoa bateu em retirada aí, está descansando. Descansando a cabeça, pode estar usando esse tempo para se recuperar de algo ou pensar a respeito. O silêncio dessa pessoa está ocultando do consulente 1. Isolamento. Essa pessoa ela está se sentindo isolada e distante de você, mas na maioria dos casos era isso que ela queria. Ela promoveu isso de alguma forma, né? Estar isolado, estar distante pode de alguma forma estar sendo para ela assim uma forma de descanso, no sentido de ou ela está ganhando tempo em alguma coisa, ou ela está aproveitando esse silêncio para pensar um pouco a respeito, né, do que aconteceu entre vocês, ou do que ela quer para vocês, né? Então, essa carta me lembra muito a cura, né? Você se retirar um pouco para descansar, né? Então, você retomar as energias. Então, para algumas pessoas, né, se retirar, se isolar, se afastar, é um momento onde ela pode ter mais clareza de pensamento, né? Então, se vocês tinham ideias diferentes, tinham muitos debates por causa disso, se a coisa era muito desafiadora, se vocês brigavam muito, ou se estavam no momento que estava tendo muita cobrança, ou vocês estavam se desentendendo por causa de alguma coisa que não conseguia ser resolvida, ela podia não estar conseguindo ter clareza de decisão nem clareza de ação. Então, ela ficar em silêncio é um momento onde ela está aproveitando para descansar a cabeça dela, tá? Então, ela pode ter promovido esse isolamento, tá? Ela sente esse distanciamento, mas é como se ela sentisse que esse distanciamento é importante para que ela consiga enxergar as coisas direito, que ela consiga pensar em ações mais assertivas de alguma forma, tomar decisões
concretas a respeito da situação de vocês. Você tem que adaptar a sua situação aqui, tá? Para alguns casos, ela pode estar tentando se curar de algo que foi feito, algo que foi dito, alguma cobrança que foi feita, ou esquecer você, né? Então, se vocês já terminaram de alguma forma, ela pode estar tomando um tempo sozinha, né? Um tempo em silêncio, sem procurar, sem tentar saber de você, para tentar também esquecer, né? Tocar para frente, mudar a energia, se curar da situação de vocês de alguma forma, também pode, tá? Consulentes 1, que o silêncio dessa pessoa está ocultando do consulente 1. Que o silêncio dessa pessoa está ocultando. A sacerdotisa. Ainda tem bastante sentimento, mas talvez ela tenha tido muitas atitudes com pouca sabedoria. Hoje está pulando as cartas, né? A carta da morte. Talvez ela tenha tido algumas atitudes de baixa sabedoria, né? Nessa situação de vocês. Pode ter sido infantil, pode ter sido irresponsável. Então, assim, sentimento tem, né? Mas talvez para que isso desse certo, ela precisasse fazer algumas mudanças importantes nela mesma, algumas mudanças que levassem ao amadurecimento dela quanto pessoa, nessa situação, tá? Talvez por isso o descanso. Deixa eu me retirar aqui que eu tenho que pensar melhor, né? A respeito do que eu fiz, da minha participação, tá? De como eu agi com o consulente 1. Então, a grande maioria das pessoas aqui é essa pessoa que se afastou. Ela promoveu esse isolamento, tá? Essa pessoa, ela não se sente confortável distante de você, mas talvez ela ache que esse afastamento, essa interrupção da situação de vocês seja importante, tá? Para que algumas coisas sejam pensadas e algumas coisas sejam decididas. É como se ela tivesse calada, gostando de você em segredo, fazendo processos que ela precisa fazer de amadurecimento e aprendizagem, né? Na cabeça dela, na vida dela, na pessoa que ela é, para causar transformações importantes aqui, tá? Então, ela precisa de um tempo para se renovar, para se modificar quanto pessoa, se transmutar numa nova pessoa, matar padrões de comportamento anteriores, para que, de repente, ela promova uma transformação saudável nessa situação. Talvez ela não conseguisse fazer isso junto de você, estando com você ou vivendo essa situação, ou talvez o afastamento tenha sido o estopim para ela começar esse processo, né? Então, você nunca mais procurar, por exemplo, foi algo que levou ela, né? Promoveu esse isolamento, levou ela a transformar uma série de coisas dentro dela, enxergar um monte de coisas, aceitar, perceber uma série de coisas que precisavam ser mudadas, tá? Então, esse silêncio pode estar sendo importante para o crescimento dessa pessoa. Só que você não está percebendo nada disso, que a primeira carta é uma carta de segredo. Quer dizer, ela está fazendo realmente um processo muito individual dela, muito interno, tá? Que ela muito provavelmente não está explanando para ninguém, nem para nenhum familiar, nem para nenhum amigo, sabe? Que ela está passando por esse tipo de processo. Para alguns casos, está mais isolada das outras pessoas também, tá? Ou se está saindo com pessoas, no meio de pessoas, se sente um pouco solitária, porque ela está num processo muito individual dela, né? Então, ela começa a pensar nas coisas dela, começa a ter uma necessidade, de repente, de estar mais sozinha, mais com ela mesma, tá? Principalmente se houve muita cobrança antes, tá? 4 de ouros. Então, aqui ela está isolada e parece não estar intencionada a liberar isso, tá? Enquanto ela não fizer o processo de descanso dela. Também tem um pouco de ego. Eu acho, assim, que essa pessoa, ela tem que amadurecer a questão de ego dela, tá? É uma pessoa que pode ter sido muito egóica com você,
tá? Pode ter tido atitudes com você de manipulação no sentido de querer que você andasse atrás dela, ou fosse uma pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa e quisesse que você ficasse procurando muito, e agora vocês estão isolados. É uma leitura sobre uma pessoa que está silenciada, tá? Então, é fato, o sentimento dessa pessoa por você ainda existe e é muito forte, tá? Esse sentimento está escondido dentro dela. Esse sentimento também está se transformando. Mas isso é um processo, é um momento em que ela está isolada e ela acredita que esse momento de silêncio é importante para que ela amadureça a pessoa que ela é, para que ela melhore a forma orgulhosa e egóica dela de lidar com o outro, tá? Ela pode ter travado bastante as coisas, até quando as coisas estavam bonitas, estavam legais, estavam dando certo, ela puxou o freio aqui de vocês. Pode ter sido muito espantoso para você, que justamente no melhor momento essa pessoa pode ter dado para trás. Então ela puxa o freio e finaliza as coisas, tá? Mas assim, esse período de afastamento está fazendo ela pensar sobre isso, fazendo ela amadurecer isso dentro dela. E eu acho que quando ela terminar esse processo de transformação, ela reaparece na sua vida, então ela sai desse isolamento, já é algo que ela está pensando, tá? Nesse momento. Ela sai desse isolamento para conversar com você, para explanar coisas, né? Para clarificar coisas, para falar o que ela sente, para expor, né, qual era o pensamento dela naquele momento, qual é o pensamento dela agora. Mas isso é um processo que está acontecendo de uma forma muito profunda, tá? É de muita profundidade. Então sai a carta da morte aqui para mim. Para mim, vocês estão realmente sem falar nada um com o outro, tá? Não é silêncio assim, se fala de vez em quando. Não, acho que vocês cortaram contato realmente, tá? E talvez isso seja providencial para que essa pessoa, de alguma forma, sinta sua falta, se sinta isolada, né? Então, sinta a falta do contato, sinta a falta da tua presença de alguma forma. Isso vai fazer com que ela enxergue muito melhor o que ela quer dessa situação, o que ela fez de errado, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser modificado e amadurecido, para depois ela vir te contar isso, para depois ela vir clarificar isso para você, porque sentimento aqui tem bastante, mas talvez não tivesse maturidade para lidar com tanto sentimento, tá? Então pode ter sido uma pessoa que no melhor momento da situação de vocês, ela se retirou. Ela se retirou, ela puxou o freio, ela finalizou as coisas, e isso foi uma coisa imatura da parte dela, e ela está entendendo isso nesse momento de reclusão dela, que é o momento que ela está levando para amadurecer, tá? Então ela está isolada agora, talvez seja a intenção dela ficar calada agora, fazendo todo esse processamento. Em algum momento, quando ela sentir que é a hora dela, que ela já promoveu as transformações necessárias para ela não se trancar mais, como ela se trancou, ela reaparece para ter uma conversa esclarecedora com você, por exemplo, te procurar, né? Vai demonstrar o que sente, vai demonstrar a alegria de estar com você, né? Então, aquela alegria que tinha antes, que ela freou, né? Ela freou antes, agora ela vai te explicar por que ela fez isso, né? O que ela está sentindo naquele momento. Mas isso aqui é um processo, né? Porque aqui você está matando um jeito de ser, uma irresponsabilidade, uma infantilidade, está matando de forma brutal, né? Brutal e verdadeira. Para que isso renasça de uma forma clara, bonita, feliz, com luz. Então, isso é um processo lento, tá? Então, essa pessoa ela pode estar no processo de achar que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo para acontecer. Ela pode estar dando tempo ao tempo para as coisas se resolverem. Ela pode estar dando o próprio tempo de descanso e cura dela, para que ela consiga processar as coisas de uma forma melhor. Porque é uma pessoa que pode ser um pouco travada para se dedicar nas relações, tá? Então, se houve cobrança aqui, por exemplo, da sua parte, dela estabilizar um pouco mais as coisas,
ou levar as coisas um pouco mais a sério, essa pessoa fugiu de você. Fugiu. Se fechou, quando você viu já não era mais do mesmo jeito, aquela coisa feliz já não estava mais da mesma forma, tá? Então aqui me parece uma coisa, apesar de sair a carta da morte me parece que ela é uma finalização para uma renovação de um padrão de comportamento, não da situação de vocês. Essa carta me mostra muito que isso é muito provisório, né? Então ela está descansando, ela está tirando um cochilo, né? E daqui a pouco ela acorda, e quando ela acorda vem a carta do sol. Tipo, a saudade, a vontade de estar com você, tudo aquilo processado na cabeça, uma série de coisas modificadas dentro de si, pelo menos é assim que a gente espera, tá? Ou pelo menos é assim que as coisas estão correndo dentro dela, de forma oculta de você, enquanto ela está em silêncio, tá? O que mais? Vamos complementar. Então, aqui, se você está procurando essa pessoa, ela não está no momento de conversar nem de esclarecer nada, tá? Não vejo ela aberta para isso. Ela não está aberta mesmo, tá? Então, deixa ela fazer o processo dela de melhora pessoal. É melhor do que ela voltar para você egóica do jeito que ela era, tá? Orgulhosa, teimosa, muitas vezes, manipuladora, carta do diabo. Tá? Meu Deus, olha o ego dessa pessoa, tá? Então é isso que ela tá amadurecendo a forma de agir. Então uma pessoa que de repente tinha a péssima mania de querer dominar a relação, a péssima mania de querer controlar o outro, podia demonstrar isso tendo ciúme demais, controle demais, tá? Pode ter tido atitudes com você que não foram legais, tá? Manipuladoras no sentido de te prender, de te segurar de alguma forma, tá? Embaixo de uma carta de sabedoria. Então, assim, essa pessoa, ela tá amadurecendo a pessoa que ela foi antes. Essa pessoa não foi legal com você, que tem todo tipo, né, de energia pesada que ela pode ter colocado nessa situação, né? Não admitir erro, ela pode ter sido traíra, ela pode ter ocultado coisas, né? Podia ser uma pessoa desleal de várias formas com você, tudo isso em prol da própria satisfação, tá? Então, isso ela tá matando nesse processo, tá se modificando quanto pessoa, isso é totalmente possível, é só a pessoa ser realista. A pessoa ser realista, enxergar as coisas que ela faz, é muito importante, né? É o início do processo de cura. Então, ela está enxergando as ações dela, as dificuldades dela de se entregar nessa situação. Pode ter sido uma pessoa que se colocou numa posição em relação a você de inferioridade. Inferioridade, incapacidade. Então, se vocês tinham diferenças importantes, ela pode ter se colocado numa posição de que ela não ia conseguir atender aquilo que você precisava, ela não ia conseguir cumprir aquilo que você esperava de um relacionamento e ela se afasta, ou ela tem atitudes manipuladoras ou tóxicas para manter você de um jeito que não é assim o mais apaixonado, mas sim o mais apegado. Então, você ficar com medo de perder, você ficar dependente emocionalmente dela, ao invés de amar e viver um amor com leveza. Sabe, aqui me passa um pouco isso, um comportamento vaidoso dessa pessoa que trouxe pouca leveza para essa situação. E ela está enxergando isso, ela está entendendo isso e ela está matando isso dentro dela. Ela está transformando isso em algo mais leve. Era uma pessoa que de repente queria você a qualquer custo, né? Então ela fazia coisas para te prender, porque ela não queria te perder, até te manipular de alguma forma, ou falar coisas para te prender, ou ter ações para te segurar, que não necessariamente eram ações de amor, de carinho, mas às vezes de manipulação, de domínio, tá? Coisas que você pode ter percebido depois, tá? Sentimento tem bastante. Essa pessoa realmente gosta de você, mas as ações dela não demonstravam o sentimento, demonstravam uma forma torta de te segurar,
tá? E é isso que ela tá amadurecendo, é isso que ela tá matando dentro dela, tá? Toda essa forma de controlar e dominar a situação que ela tinha vem da insegurança dela quanto pessoa, né? De repente ela se sentia inferiorizada em relação a você por qualquer coisa, por financeiro, por status social, não se achava tão interessante, nem tão estabilizada, nem tão bonita, sabe? Qualquer coisa que colocasse ela na visão dela, que é uma visão de uma pessoa vaidosa e orgulhosa, colocar você acima dela. Isso era incômodo para ela. Talvez ela quisesse ficar o tempo todo provando para você uma confiança que ela na realidade não tinha, mas ela está trabalhando isso nesse silêncio que ela está fazendo, tá? E muito provavelmente esse isolamento, né, esse silêncio que vocês estão experimentando nesse momento, pode ter sido crucial para o início desse processo, tá? Para que ela comece a enxergar com clareza a pessoa que ela era antes e as atitudes que ela teve antes, tá? Que não foram legais, independente de qual foi a atitude que ela teve, não foi legal, tá? Foi bastante egóico. Para alguns casos era medo de amar, era medo de se entregar. Para outros casos era uma tendência que ela tem, por ser pouco confiante, de tentar segurar o outro no apego e não no amor, tá? Então, o que seria isso? Deixar o outro com medo de perder, deixar o outro com medo de ser abandonado, deixar o outro carente, sabe? Então, se sentindo rejeitado de alguma forma. Então vou dar aquela rejeitada para a pessoa ficar andando atrás de mim, tá? Então isso não é segurar pelo sentimento, isso é segurar pelas feridas da pessoa, segurar pelo apego, né? Promovendo de alguma forma uma codependência emocional entre vocês. Eu acho que ela está modificando isso, ela está curando isso nesse momento de descanso, que é o momento de silenciamento entre vocês, tá? Se isso for real, vai ser muito bom para essa pessoa curar isso, né? Porque era uma pessoa que, se ela tinha esse comportamento sempre, ela promovia isso em todas as relações dela, tá? De repente você não foi a única vítima nas mãos dessa pessoa, tá? Complementar. Dois de paus. A pessoa em cima do muro, um dia queria, outro dia não queria, né? Você não conseguia entender qual era dela. Tudo de acordo com o que ela queria antes. Isso está se modificando, tá? Para alguns casos, ela está realmente levando um tempo de paradez, o dois de paus, tá? Para ter uma melhor solução, para já apresentar mudanças importantes. Ela já está enxergando uma série de modificações que ela precisa fazer nela mesma para depois ela escolher um caminho de procura, tá? Um caminho de procura mais assertivo. Quer dizer, o mundo está na mão. Quer dizer, que caminho que eu vou escolher para dar tudo certo, né? Para procurar. Porque o que me parece aqui é que a sensação que ela tem é que ela deixou uma péssima impressão dela para você, tá? Não só pelas ações dela, que foram ações estranhas com você, né? Assim, para falar de forma mais superficial, foram ações bem estranhas, bem esquisitas com você. Mas principalmente porque ela gostava mais de você do que ela te demonstrou. Bem mais, tá? Bastante apaixonada. Isso pode ter, inclusive, apavorado um pouco essa pessoa, tá? E fez com que ela parasse, puxasse o freio e estagnasse. E começasse, inclusive, a ter ações com você incompreensíveis. Incompreensíveis, tá? De paradez, estagnação, de manipulação de alguma forma, tá? Agora, está sendo vital esse silêncio, está sendo vital esse afastamento, que está sendo brutal aqui. Aqui é o pessoal que está separado mesmo, tá? Sem notícia. Se bobear, não consegue nem ver essa pessoa em rede social, tá? Vocês não estão nem se vendo de forma nenhuma. Notícia zero aqui, tá? É o que eu imagino,
Então, tudo isso está levando ela a crescer quanto pessoa, está sendo muito importante, tá? Por que que eu estou te dizendo isso constantemente na leitura? Para você não procurar. Não procure, tá? Deixa a pessoa fazer o processo dela de amadurecimento, deixa ela crescer, deixa ela melhorar essa sensação que ela tem de inferioridade, né? Porque ela pode ver você com uma superioridade de maturidade muito grande, uma espiritualidade muito grande em você que de repente ela não via antes, ou ela via e não via nela mesma. Então a pessoa que de repente não acredita em conexão, agora isso já está mudando um pouco para ela, tá? Então deixa essa pessoa fazer o processo dela, tá? É muito bom ela modificar essa forma dela de ser, essa forma que ela foi, precisa ser modificada, tá? Você ficar procurando não vai acelerar esse processo, porque isso é uma coisa muito individual da pessoa, individual, tá? 4 de paus, o que eu falei, essa pessoa puxou o freio quando a coisa estava muito legal, muito boa, inclusive estava caminhando de repente para ser algo mais estruturado, mais sério, mas vocês estavam felizes. Do nada, puxa o freio, né? Do nada, não, peraí, tenho medo disso aqui, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero? Será que é nisso que eu invisto? Tá? Tudo isso é a história que eu já falei em outra leitura, é a história, né, do diabinho, do anjinho falando no ouvido dessa pessoa, né? Ela foi dar ouvidos ao diabinho. O diabinho vai falar de uma série de coisas que podem dar errado, uma série de coisas pessimistas, né? Uma série de sabotagens falando no ouvido dela, tá? Que na verdade aqui, na grande maioria, são sabotagens do ego dela, tá? Então é uma pessoa que o diabinho ficava falando no ouvido dela, olha, será que você dá conta, né? Será que você dá conta dessa história? Será que você deve bancar isso? Né? Não sei quais são os desafios aqui, mas havia um questionamento, 2 de paus, havia um questionamento dessa pessoa. Devo bancar, não devo bancar? Eu vou conseguir ou não vou conseguir? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Será que eu mereço todo esse sentimento mesmo? Será que é real isso? Ou estou enxergando isso da minha cabeça? Afinal de contas, eu sou tão inferior, né? Então, assim, tudo que você passou na mão dessa pessoa é uma consequência da forma ou negativa ou inferiorizada que ela enxerga ela mesma. Essa é a realidade, né? Ah, será que é isso mesmo? Será que eu estou super feliz e eu vou ser super feliz? Será que chegou a minha vez, né, de ser super feliz ou no final vai dar tudo errado? Tá? E muitas vezes as coisas dão errado para ela porque é ela que promove. É ela que comete os erros, né? Porque ela, de repente, não se enxerga como uma pessoa que merece ser amada ou uma pessoa que consiga viver alguma coisa com leveza. Então, aqui, quando ela viu que estava bom demais, ela fugiu, tá? Estava muito intenso, estava ficando mais sólido, mais estruturado, aí ela promove uma fuga. Uma só para terminar. Rei de ouros. Então essa pessoa precisa realmente se aterrar, né? Ela precisa se tornar uma pessoa mais sólida. Gente, essa pessoa, ela vai fazer um processo, ela está fazendo um processo de transformação muito importante, tá? Você tem uma importância brutal na vida dessa pessoa, tá? Se foi você que se afastou, se foi você que permitiu que ela se afastasse, também não foi mais atrás, né? Cansou de não entender nada do que ela promovia nessa situação aqui para vocês, você fez, assim, um trabalho de grande valia para essa pessoa, tá? A tua passagem na vida dessa pessoa é de grande importância. No final desse processo, essa pessoa, ela vai te procurar, tá? Aqui ela vai levar o tempo dela para fazer isso. Ela vai te procurar se apresentando uma pessoa muito mais sólida, muito mais estável, tá? Uma pessoa que se enxerga mais valorosa e por conta disso, já que ela se valoriza mais,
ela consegue oferecer valor ao outro, coisa que ela não conseguia fazer antes, mais madura, tá? Tendo aprendido muita coisa, para muitos casos vem para oferecer aquilo de firme que era para ter sido vivido antes e ela brecou no meio do caminho, tá? Então ela vem fazendo uma promoção de, não, vamos conversar, vamos firmar essa situação, né? Vem muito apaixonada, querendo conversar claramente, querendo colocar os pingos nos is no sentido de explicar para você o que se passou, o que ela sentiu, o que ela está sentindo agora. Você talvez encontre uma nova pessoa, a carta da morte, tá? Então, a pessoa que vai te procurar, em algum momento isso vai acontecer, a pessoa que vai te procurar não é a mesma pessoa que saiu da sua vida. Não é, tá? É outra pessoa. Então, essa conversa aqui, de repente, vale a pena de acontecer, né? Se você não quer mais essa pessoa, beleza. Deixa ela falar, deixa ela expor todo o processo dela, tudo que ela passou enquanto vocês estavam afastados, tudo que ela entendeu, tudo que ela aprendeu, deixa ela explanar. E você vai reconhecer uma pessoa diferente da pessoa que era antes, tá? É como se tivesse nascido uma nova pessoa, uma pessoa mais madura, mais sólida, mais tranquila, mais equilibrada nas suas decisões. Então, assim, uma pessoa mais firme naquilo que ela fala, menos em cima do muro, menos confusa, menos parada, menos medrosa, tá? Então, ela vem muito certa daquilo que ela quer viver, muito certa daquilo que ela quer conversar, muito certa daquilo que ela quer mostrar para você. Tem muita coisa para ser esclarecida nessa situação, tá? Então, isso aqui é uma mudança tremenda, tá? Óbvio que você bota essa pessoa na sua vida de novo se você quiser, você não tem obrigação, né? Por quê? Porque ela deixou uma impressão muito ruim da pessoa que ela era para você, tá? Para alguns casos, inclusive, você respirou mais tranquilo com essa pessoa saindo da tua vida. Porque era difícil lidar com ela, tá? Pode não ter sido fácil, porque você estava muito apaixonado, muito feliz, quando essa pessoa puxa o freio, tá? E você não entende nada, ok, quebra de expectativa. Então fica, né, uma dor, fica uma mágoa, fica uma ferida, mas a pessoa que vai se apresentar a você depois vai ser uma outra pessoa, vai ficar a seu critério, tá? Se você vai querer conversar, se você vai querer ouvir o que essa pessoa tem para te esclarecer. Tem muita coisa que está oculta, que ficou oculta, do que ela sentia, do que ela fazia, muita coisa, e ela vai querer conversar tudo isso, tá? Você vai querer ouvir ou não, é uma questão, uma opção sua, tá? Consulente 1. Cada um sabe o que faz da própria vida e sabe o que sofreu na mão da pessoa, né? Então, como a gente sempre fala na leitura, pode ter sido uma bobagem que essa pessoa fez, uma bobagem, tá? Que tem a ver só com a baixa autoestima dela, ou pode ter sido algo muito grave, né? São muitas pessoas assistindo, então você precisa adaptar ao que aconteceu. Iluminação. Com a iluminação, não existe separação. Nos damos conta que somos um com o divino, tá? Então tem muita iluminação, a carta do sol, tem muita coisa aqui para ser compreendida, tem muita coisa. Lembra que eu falei que eu senti aqui muito forte essa pessoa? Nós somos um com o divino. Essa pessoa não acreditava muito na espiritualidade, não, tá? Era uma pessoa que, de repente, não levava muito a sério essa coisa de conexão. E me parece que agora ela pode estar se apegando mais ao espiritual, pode estar entendendo um pouco mais o que é a conexão de vocês, tá? Aqui ela não conseguiu esquecer, ela não conseguiu soltar, tá muito forte isso, tá? Então, é muito provável, por que eu acho que ela vai voltar realmente fazendo uma grande proposta e mostrando mais valor para você? Porque eu acho que ela está
sofrendo muito esse isolamento, não está sendo fácil para ela, está sendo sofrido, tá? Então, o fato dela ter puxado o freio não foi porque ela não queria mais, foi porque ela surtou, deu uma surtada aqui, né? Pessimista, de repente, achando que não daria certo. E agora parece que ela, nesse isolamento, né? Ela não solta você, ela não te esquece, ela ainda gosta de você, ela sente saudade. Isso está levando ela a entender uma série de coisas e fazer uma série de modificações nela mesma. Uma dessas modificações é recorrer ao espiritual ou acreditar um pouco mais nisso, que era algo que ela não acreditava antes, tá? Para alguns casos isso é muito importante no sentido de que você pode ter tido esse diálogo com essa pessoa, né? Então você pode ter essa informação aí de que vocês têm uma conexão espiritual importante, tem algo para ser vivido, chama gêmea, alma gêmea, né? Você pode ter essa informação de alguma forma e essa pessoa não acreditava, né? Ou não levava a sério. Talvez agora, como ela está tendo muito sofrimento e muita dificuldade de soltar o sentimento que ela tem por você, talvez ele esteja começando a compreender um pouquinho do que você falava, tá bom? Vamos para a leitura 2. Grupo 2, pessoal do diamante azul. Tá em pé assim para não ficar virando para lá e para cá. Consulente 2, o que o silêncio dessa pessoa está ocultando. Consulente 2. O silêncio dessa pessoa está ocultando. Consulente 2. Rejeição. O silêncio dessa pessoa está ocultando. No consulente 2. O silêncio dessa pessoa está ocultando. Alto merecimento, o alto valor, né? Gente, essa pessoa, acho que foi você que cortou ela, tá? O alto merecimento, como é que fala em português? Você se autovalorizar, né? Você vale a pena, você entender que você vale a pena. Acho que é alto valor mesmo, que a gente pode traduzir, tá? A rejeição e o alto valor, a autoestima de alguma forma. Essa pessoa, ela pode estar ocultando de você nesse silêncio que ela está muito sentida ou mexida com alguma atitude que você teve com ela, você mexeu com ela. E essa atitude, de alguma forma, deu a entender que ela estava sendo rejeitada por você. Você a rejeitou. Isso mexe com a autoestima dela. Então, ela está em silêncio, sem te procurar, sem ir até você, porque ela não quer ferir a própria autoestima. Talvez ela tenha medo de, nessa procura, né? Então, se ela, por exemplo, cometer um erro com você, ela tem medo de, nessa procura, ela ser rejeitada, ela tomar uma invertida, tomar um fora. Então, o que me parece é que a tua atitude, de alguma forma, né, leva a uma finalização de contato. Então, vocês estão em silêncio, tá? Então, você não procurou mais, você falou um monte, você disse que não queria mais, você cortou essa situação. E essa pessoa está ocultando de você que ela está lá em silêncio. Talvez ela até tenha vontade de te procurar, mas ela tem um medo danado de ser rejeitada. E a autoestima dela é importante para ela. O ego dela é importante. Então, aí eu quero falar com o consulente 2, mas eu também não quero ser esculhambado, né? Eu quero pedir perdão, eu quero resolver isso, mas eu também não quero ser esculachado nesse processo. Então, me parece que ou foi você que se afastou e, de alguma forma, ela pode estar esperando você restabelecer o contato. Ela não quer ser a primeira pessoa a fazer o contato, tá? Ela está tentando
na vaidade dela e no orgulho dela, não sou eu que tenho que procurar, porque foi você que se separou, né? Você que afastou, você que silenciou de alguma forma. Ou se foi ela que fez esse silenciamento, ela pode estar achando que se ela te procurar, ela vai falar o quê, né? Eu vou dizer que eu me arrependi, né? De ter dito que não queria mais, vou dizer que eu me arrependi de ter tratado mal, ou de ter escolhido uma outra pessoa, ou de ter finalizado essa situação. O consulente 2 vai me esculhambar, né? Ou vai falar uma série de verdades na minha cara que de repente eu não estou a fim de ouvir, né? Porque eu tenho que pensar no meu alto valor, né? Eu tenho que me valorizar, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Então, eu tenho um medo de procurar e ser rejeitado nessa procura de alguma forma, tá? Então, aqui me parece que essa pessoa já pode estar com vontade de quebrar o silêncio. Mas, assim, para ela, seria melhor que você quebrasse o silêncio primeiro. Ela pode estar pensando isso. Então, ela pode ter cortado a situação de vocês por vaidade, né? Ou para querer sair por cima, ou para querer se mostrar por cima da situação, ou vencer uma situação, uma discussão com você. Então, ela deu um corte nessa situação. Pode até ter rejeitado uma procura tua que veio logo depois, né? Então, ela tá lá em silêncio processando isso. Se ela tá a fim de te procurar, ela não vai fazer, porque, né? Ela pode tomar um fora, você pode apontar o dedo na cara dela, você pode cobrar coisas dela, encostá-la contra a parede. E assim, para ela, a vaidade e o ego dela é muito importante, tá? Então ela coloca isso em primeiro lugar. É o que me parece aqui, tá? Então, se há uma intenção dela de procurar, ela tem medo de como ela vai ser recebida nessa procura. Por que será? O que ela aprontou? Né? Alguma coisa tem. Ou ela aprontou para que vocês se afastassem, ou o próprio afastamento já meio que fecha um pouco as portas, pelo menos no pensamento dela. Consulentes 2, que o silêncio essa pessoa está ocultando do consulente 2. Vamos ver o que as cartas mostram aqui. O eremita, nossa, super em silêncio, mas já tá com saudade. Mas ela fica pensando nessa situação de vocês o tempo todo, tá? É por isso que eu tô falando que se essa pessoa, os enamorados, se essa pessoa já tá pensando em te procurar, ela tá dando um tempo para ver se você procura primeiro, porque para ela é mais confortável. Pelo menos ela não vai tomar um bloco no meio da cara, né? Não vai tomar um fora. Você não vai desligar o telefone na cara dela. Sabe? Quando ela não quer passar por isso, ela não quer passar por isso. Ela quer procurar, ela quer falar, ela pensa sobre isso, né? Mas ela também não quer ser desvalorizada nesse processo, seja lá o que for que ela tenha feito, tá? Sentimento tem bastante. Essa pessoa dificilmente vai se desvincular de você, tá? A carta dos enamorados aqui. Olha como ela é durona, a carta do Papa. Aqui teve um pouco de teimosia, né? Teve uma percepção de um amor muito profundo, mas se essa pessoa de repente via muitas dificuldades e diferenças entre vocês, ela pode ter se acomodado nessas dificuldades e nessas diferenças, né? Se deixou vencer por isso. Não teve forças, não quis lutar, não quis adiante. E para alguns casos se silenciou por causa disso. Ela pensa muito nisso. Essa pessoa pensa muito em você, naquilo que ela sente, na forma que ela agiu, tá? Tem muita questão de moralidade aqui, tá? Muita questão de como, do que ela acha que é o certo, do que ela acha que é o errado, tá? Então aqui as atitudes dela com você podem ter sido baseadas nessa forma dela de ser, nessa forma dela de pensar, na forma que ela foi criada, ou do grupo de comunidade que ela segue, ou da sociedade, ou da religião dela, ou dos amigos, tá?
Ela pode ser uma pessoa que considera muito a opinião dos outros nesse sentido, tá? Então, assim, aqui eu sinto que ela não te esqueceu, ela não soltou, ela dificilmente vai conseguir fazer isso. Então, mesmo que vocês fiquem afastados por 20, 30 anos, você vai ter sempre uma presença de amor no coração dessa pessoa. Ela vai sempre lembrar de você com amor, tá? Mas a primeira carta é uma carta de silêncio absoluto, tá? Tem saudade? Tem saudade, mas tem rigor de atitude. Então, se foi ela que se afastou, se foi ela que silenciou, porque ela tinha um monte de regrinhas na cabeça dela do que era para ser feito, do que tinha que ser feito, do que era o certo a ser feito, ela continua pensando da mesma forma, tá? Bastante rigorosa de ação. E inerte. Inerte e silenciosa, tá? Então, ela é muito apaixonada por você, mas ela tá parada, tá sentada esperando você procurar. Porque para ela é mais confortável você procurar. Porque se ela procurar, ela corre o risco de tomar um não. Se você procurar, é diferente, tá? Então, um pouco de cuidado aqui, tá? Com a tua atitude em relação a essa pessoa. Então, né, o que está oculto nesse silêncio dela? Que ela tá lá esperando você mandar uma mensagem, né? É mais confortável para ela, porque ela sabe que não tem erro. Se é você que manda a mensagem, não tem erro a comunicação. Se é ela que manda, danou-se, tá? 5 de copas, então ela se arrepende de ter ficado em silêncio. Para algumas pessoas, ela se silenciou, ela saiu da sua vida sem te explicar muita coisa. Ela sumiu, literalmente. Ela foi fazer o processo dela, ela entrou na caverna dela, foi lá ficar quieta, né? Foi tentar entender melhor o que ela sentia, entender melhor o que ela queria dessa situação. Eu sinto que a forma que ela agiu com você não foi a melhor, tá? Mas ela enxerga o quê? Ela enxerga que ela derrubou 5 copas, mas 2 ainda estão em pé. Por isso que eu acho que ela ainda intenciona uma procura. Ela intenciona, né? Porque ela ainda tem sentimento, ela intenciona sair desse silêncio. Ela gostaria que esse silêncio acabasse, mas ela não gostaria que fosse ela a fazer essa procura. É meio que desconfortável para ela, tá? Então, ela tem esse troninho aqui, ela quer ficar esperando você procurar. É melhor para ela, tá? Porque assim não tem erro. Se é você que procura, você procura porque você quer falar, né? Se ela for procurar, ela não tem garantia de que você ainda quer falar com ela. Então, ela pode ser rejeitada nessa procura. Por que ela tem tanto medo disso, né? Por que não assume o que fez? Porque ela pode ter te rejeitado primeiro. Pode ter abandonado você numa situação complicada, pode ter te deixado bastante carente, bastante escasso afetivamente falando, né? Tudo isso por conta das diferenças e por conta das dificuldades. Aqui tem muito arrependimento. E não me parece ser um arrependimento do sentimento. Ah, eu fui me envolver, acabei amando, né? Ah, eu me arrependo disso. Eu acho que ela se arrepende da forma que ela agiu com você. É isso que meio que impede dela fazer uma procura, que é uma procura que o coração dela manda ela fazer, tá? Mas ela fecha os olhos, ela finge que não tá sentindo aquilo dali. Não, peraí, deixa eu ficar aqui fingindo que tá tudo bem, né? Sentado na minha decisão, porque era a decisão mais correta a ser tomada, então é isso e acabou. Bastante inerte nisso, tá? O que mais? A carta da lua. Tem tristeza, tem mágoa. Essa pessoa não está bem. Quanto mais ela pensa em você, mais esse sentimento aflora. Aqui eu sinto que vocês não estão sabendo muito um do outro, uma da outra. Não estão sabendo. Gente, olha a quantidade de arcanos maiores nessa leitura. A carta da justiça. Essa pessoa, ela não foi justa com você. Ela não foi justa com o sentimento. Ela não foi justa com esse amor que era compartilhado. Ela não foi. Ela sente que ela hoje
ela está colhendo de alguma forma uma tristeza grande, um arrependimento, uma saudade grande. Eu acho que você deu uma sumida, uma desaparecida, você não procurou mais por ela, né? Você fica meio no escuro ali, ela não consegue saber se você ainda gosta, o que você ainda quer dela. Ela não sabe se você quer que ela te procure ou se você vai fazer esse movimento. Aqui tem bastante sentimento. Mas tem uma pessoa que fica o tempo todo racionalizando as coisas do que se passou entre vocês, do movimento que pode ser feito na sua direção, mas tudo é muito baseado na moralidade dela, naquilo que ela acha que é o correto a ser feito. E isso parece que não mudou, tá? É uma pessoa que sofre bastante com isso. Ela hoje, ela sofre com a tua ausência, porque aqui vocês estão silenciados, né? Então, se você não deixa ela saber de você, isso é sofrido para ela, porque aqui tem sentimento, tá? Bastante. Mas é uma pessoa que precisava pesar as coisas para tomar decisões mais assertivas em relação à situação de vocês. E muito provavelmente ela se deixou vencer pelos obstáculos, se deixou vencer pelas dificuldades, né? Ou as diferenças, os desafios que vocês teriam que enfrentar para ficarem juntos. Aqui tinha desafios importantes, tá? Ela não foi legal com você, não foi justa, tá? E alguma atitude injusta dela com você também te fez muito mal aqui. Ela está analisando isso, ela enxerga, ela entende isso. Talvez por isso ela pisa tanto em ovos para uma possível procura. Tá cheia de critério, não sabe se deve, se não deve, né? Porque de alguma forma o jeito dela de agir em relação a você não foi legal aqui. Aqui tem uma saudade, tem uma coisa de ficar ilusionando, ela não entende muito bem o que você ainda sente por ela, então ela fica ilusionando, pensando, será que ainda gosta, será que ainda quer, será que, sabe? Tem uma coisa de ficar meio, né, pensando muito nisso, é uma pessoa de muito pensamento e pouca ação. Rainha de Copas, você realmente não merecia, essa pessoa vê você como uma pessoa muito amorosa. Vou insistir nisso, essa pessoa amava você, tá? A carta dos enamorados e a Rainha de Copas, aqui tinha muito sentimento, tá? Você foi uma pessoa que você doou muito do teu emocional para essa situação e essa pessoa não foi justa com você. As ações dela não foram bacanas com aquela pessoa doce e amorosa que você era para ela, tá? Então, mesmo essa pessoa enxergando tudo de bom na questão sentimental vinda de você, eu acho que de alguma forma ela pode ter te magoado muito nesse processo. É por isso que ela tem tanto critério para te procurar. Essa pessoa se arrepende de ter te ferido, tá? Ela pode nunca ter admitido, mas ela se arrepende. Ela acha que não foi legal contigo fazer isso. Três de ouros. Aqui é uma pessoa que entende que você era uma pessoa para viver uma parceria, que você era muito... Gente, essa pessoa, ela enxerga você assim como uma pessoa que foi tão participativa na vida dela, foi companheira, vocês tinham projetos que vocês queriam tocar juntos, né? Mas aqui você vê, as pessoas estão aqui observando e essa pessoa está tocando o projeto sozinha, né? Então, apesar de você ter uma projeção de viver algo estável com essa pessoa, você durante muito tempo, você tocou essa situação sozinho. Ou porque essa pessoa era uma pessoa difícil de lidar, no sentido de que ela era acomodada, ou vocês pensavam muito diferente, ou porque essa pessoa tinha um compromisso. Então, isso aqui podia ser um triângulo amoroso, e aí dentro desse triângulo você era a terceira parte, né? Essa pessoa tinha um compromisso que ela não se desvinculou, não abriu mão para viver o projeto que ela tinha com você. Para alguns casos, ela se arrepende de ter meio que te iludido, né? Então, talvez ela já soubesse em algum momento
que aqueles planos que vocês tinham iam ser difíceis de ser concretizados e ela promoveu ilusão, ela promoveu altas expectativas da tua parte. E isso não foi justo com você, tá? Talvez uma das injustiças causadas tenha sido essa, né? E isso te magoou profundamente. Ela se arrepende de ter agido dessa forma. Ela se arrepende de possivelmente ter saído da sua vida e ficado na sombra, ficado em silêncio total e completo, sem te explicar nada. Para alguns casos também aconteceu isso, tá? Tudo isso para fugir da realidade, né? Para fugir da realidade de que ela é uma pessoa que ela segue os padrões de comportamento daquilo que é certo e errado na cabeça dela, ela tem a própria moralidade dela, que ela não abre mão, tá? Então ela é cega para mudanças, ela é cega para novos pensamentos, novas formas de agir, tá? Uma pessoa que pode ter abdicado da situação de vocês porque não conseguia ver formas de vencer as dificuldades, as diferenças ou os desafios aqui, tá? Mas para a grande maioria, o grande arrependimento dela não foi te conhecer, porque aqui tinha muito sentimento, muito amor. Vocês chegaram a viver coisas boas, trocas afetivas boas, fizeram planos. O grande arrependimento dela não foi viver esse sentimento. O grande arrependimento dela foi a forma que ela agiu com você, que não foi legal, tá? E aí você tem que adaptar para o que ela fez. Eu dei duas opções aqui, tá? Não foi bacana contigo, quando na verdade você ofereceu o teu coração completo para essa situação, fez planos, se dedicou, se apaixonou, se entregou e na realidade ela não agiu de forma correta com você, mesmo sendo uma pessoa metida correta, né? Então com você ela não foi tão correta. Então de alguma forma a quebra desse silêncio é algo que está muito dificultado aqui, tá? Porque se ela não agiu bacana com você, como é que ela faz o caminho de volta? O que ela vai fazer agora? Então, na cabeça dela, ela vai ser rejeitada numa procura, tá? Então, aqui eu não vejo essa pessoa fazendo um movimento de quebrar esse silêncio. Eu vejo ela querendo muito saber de você, eu vejo ela gostando de você, eu vejo ela sentindo a tua falta de uma forma muito dolorosa, tá? Mas de alguma forma, para ela, é mais simples que você procure por ela e não ela procurar por você, porque ela não sabe se você ainda quer ser procurado. Se depois do que ela fez, se ela vai ser bem recebida nessa procura. Então, ela tem um certo critério nisso, tá? Para cá. Consulente 2. Então, a pessoa tá lá quietinha, tá lá muda, tá lá em silêncio, mas deve olhar pro telefone o tempo todo, esperando uma mensagem sua, sabe? Esse tipo de coisa. Se ela tem acesso às tuas redes sociais, fica o tempo todo esperando você botar uma foto sua para ela ver como é que você tá agora, você postar alguma coisa, sabe? Para querer saber como que você tá. Mas ela mesma dificilmente vai procurar, tá? Consulente 2. Vida passada. Nos reunimos com nossos entes queridos repetidamente em diferentes vidas. Essa pessoa ela tem uma conexão de vidas passadas com você. A carta dos enamorados é o que eu falei antes. Eu acho que vocês, depois que vocês se conheceram, vocês vão ser presença constante na vida e no coração um do outro ou uma da outra, tá? É um amor que assim, que vocês podem até não viver mais esse amor. Ah, não há mais caminhos, né? Para esse amor ser vivido. Mas vocês tinham que se encontrar, tá? Tinham que se encontrar. A carta dos enamorados é uma coisa que vai muito além da coisa física, tá? Muito além. E mesmo que esse amor não tenha caminhos para ser vivido, ele vai estar sempre lá no cantinho do coração de vocês. Você vai tocar a sua vida, essa pessoa vai tocar a vida dela, vocês vão sempre lembrar um do outro, uma da outra, com aquela emoção, né? Ai, nossa, como eu amei aquela pessoa, né? Então não foi um encontro em vão, tá?
Então, talvez essa pessoa esteja começando a ter essa percepção, é uma percepção de que você foi muito importante afetivamente para ele ou para ela, né? Que vocês tinham que se conhecer, que não é uma coisa que vai ser abandonada para o resto da vida. Essa pessoa me parece que ela vai estar sempre meio que esperando você procurar por ela, você falar alguma coisa, sabe? Então, algumas pessoas estão vendo esse vídeo, pô, mas já tem 5 anos que a gente não se fala, essa pessoa ainda espera. Ela ainda espera notícias suas, ainda espera, e vai sempre esperar. Da mesma forma que você está aqui querendo saber dela. Né? Então, assim, tem pessoas que saem da vida da gente, a pessoa não fica na vida da gente, mas a importância dela é de conexão espiritual. Então, ela vai ser sempre, né? Vai ter sempre um cantinho lá, um terreninho lá no canto do teu coração. Você vai sempre lembrar daquele amor, como foi, como era, né? O triste é que pode ter acabado de uma forma injusta, né? Então, para alguns casos aqui, acabou de forma triste, tá? Mas não adianta você ficar, eu não devia ter conhecido essa pessoa, porque vocês tinham que se conhecer, não tinha jeito, né? Então, o que você tem que tirar daqui? A carta do Papa, a lição que você precisa aprender dessa conexão, tá? Agora, eu não acho que você deva se sentar para esperar um contato dessa pessoa, porque eu acho que tem muita tristeza, muito arrependimento, mas muita dificuldade de fazer o caminho de volta aqui, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.